E aí, galera do segundo. Olá, pessoal. Vamos lá para um breve resuminho sobre o conteúdo de pirâmides, ok? Pirâmides, depois veremos cones, depois, rapidamente, cilindros. Então, o que vocês precisam saber, né, sobre pirâmides? Pirâmides são sólidos, né, tridimensionais, que seguem mais ou menos esse jeitão aqui, ó. Então, nós temos uma base, que pode ser um triângulo, um quadrado, um hexágono, ou seja, qualquer polígono, e todos os vértices aqui, né, ó, da base saem arestas que convergem em um único ponto aqui em cima. Esse único ponto aqui em cima nós chamamos de vértice da pirâmide. Então, o vértice da pirâmide não são pensando nesses quatro da base, né, apenas esse vértice da ponta. Então, eu posso perguntar, quantos vértices a pirâmide tem? A pirâmide tem 5 vértices. Mas quem que é o seu vértice principal? Né? A gente costuma falar do vértice da pirâmide, esse que fica na ponta. E os vértices da base, logicamente, os vértices que ficam na base. Né? O que vocês precisam saber? A pirâmide, né, é obtida aí através, né, da divisão de um prisma em 3 partes iguais. Então, se eu pego um prisma, para quem não lembra, um prisma é uma figura tridimensional, ok? Em que a base de cima é exatamente paralela e congruente à base de baixo. Então, se eu pego um prisma aqui e divido esse prisma em 3 figuras de mesmo volume, formarei então uma pirâmide. Então, seria mais ou menos eu pegar aqui, ó, base, aquela altura que eu já tinha circulado, aí eu trago aqui. Aí depois eu pego lá em cima, base superior, trago, por exemplo, a altura aqui e trago a pirâmide tridimensional. E faço isso também para o outro lado, ou seja, eu consigo, de um prisma, decompor ele em 3 pirâmides, sendo que essas pirâmides devem ter a mesma base, claro, e a mesma altura do que o meu prisma. Enfim, o que eu preciso saber fazer, né, em cálculos de pirâmides para vocês conseguirem resolver os exercícios? Primeiro, eu preciso saber que toda vez que ele fala da aresta da base, é essa aresta que fica aqui embaixo, onde que a minha base pode ser quadrada, retangular, triangular, enfim, como a gente falou. Então, quando eles dizem isso, a gente tem que ter a noção de qual figura está na minha base. Quando eu falo o nome dessa pirâmide, eu falo que é uma pirâmide de base quadrada. Quando eu tenho o tetraedro, é uma pirâmide de base triangular. Então, ela tem só 4 faces, por isso que ela é chamada de tetraedro. Então, uma, duas, três, a quarta é a base. Então, toda vez que falar de aresta da base, é a aresta que fica na base, lógico. Toda vez que falar de aresta lateral, são essas arestinhas aqui que ficam na lateral. Todas as vezes que falar de altura, é o comprimento que sai lá do ponto mais alto da minha pirâmide até o ponto mais baixo, né? E forma aí um ângulo de 90 graus. Então, cuidado. A altura de uma pirâmide, ó, ela é formada da ponta até mais ou menos o centro da base. Aí, a partir daí, surgem dois nomes novos, né? Quais são esses dois nomes novos? São as apótemas. Então, eu tenho um segmento que ele sai lá do vértice e vem até aqui o ponto médio do lado. Então, ele divide o lado em duas partes iguais. Então, ele desliza aqui, ó, sobre a face da minha pirâmide. Então, esse cara aqui nós chamamos de apótema lateral. Não sei porquê, mas eu imagino que isso aí é o tobogã de um mosquito. O mosquitinho vem aqui voando, pousa, né, na pontinha e escorrega até lá embaixo. Aí depois voa de novo, né, daqui lá para cima de novo e repete isso sucessivamente. Então lembre isso, a apótema é
esse segmento aí lateral. Então, não é igual à altura. Eu posso falar que a apótema, ela seria a altura do triângulo que está na face da minha pirâmide. Então, cada uma das faces laterais, ó, são triângulos, onde que aqui, ó, é a aresta da base, aqui é a aresta lateral e nós temos ali quem? A altura. Aí essa altura da face nós chamamos de quem? De apótema lateral, ok? Apótema lateral. Fechou? Do mesmo jeito que eu posso ter a apótema lateral, eu posso ter a apótema da base, que é o segmento que sai do centro e vai até o ponto médio também. Mas, porém, isso acontece na base, não na lateral. Por isso que ela vai se chamar apótema da base. Ou seja, pessoal, o Teorema de Pitágoras vai resolver a vida de vocês todas as vezes. Se vocês forem ver, ó, eu acabei de formar um triângulo retângulo. Então, se eu souber duas medidas, eu vou lá e descubro a terceira. E assim por diante. Outra visão, né, que vocês podem ter também é que se a base for um quadrado ou outra figura, se eu puxar aqui também a um risco que seria a diagonal do meu quadrilátero, eu também formo aí, ó, um ângulo de 90 graus entre a metade da diagonal da figura, a aresta lateral e a nossa queridíssima quem? A altura. Então, pessoal, esses aqui são os principais elementos de uma pirâmide. E na maioria das vezes, essa pirâmide que vocês estarão estudando é uma pirâmide reta, que é essa pirâmide toda regular e bonitinha. Então, o que significa quando eu leio uma pirâmide que ela é reta ou regular? Reta é que todos os ângulos dela são bonitinhos. Uma pirâmide que não é reta é quem nós chamamos de uma pirâmide oblíqua. E o que seria uma pirâmide oblíqua, então, João? Seria uma pirâmide toda meio torta, assim, ó. Então, a gente faria ela meio que no tridimensional, e, por exemplo, a altura dela já não seria interna. A altura dela seria uma altura externa, que seria do ponto mais alto até o ponto mais baixo, formando um ângulo de 90 graus. Então, tudo que a gente fala que é reto é aquele que é ajustadinho, né? E tudo que é oblíquo é aquilo que está meio deslizado, está meio inclinado. E quando a gente chama uma pirâmide de regular, quer dizer o quê? Que todas as faces laterais serão iguais, que as arestas também laterais serão iguais, as arestas da base, né, serão todas iguais às quatro, as laterais 4 também serão iguais, ou seja, a gente consegue ver uma regularidade nas pirâmides, coisa que a gente só vai aprendendo resolvendo os exercícios. O que mais cai, né, nos vestibulares e concursos são as pirâmides regulares. A oblíqua é só para vocês saberem que existe. Então, o que acontece? O que eu preciso saber fazer com as pirâmides? Duas coisas básicas. Volume da pirâmide, ok? E a área superficial. São as duas coisas que eles vão pedir para vocês, além da planificação. Mas planificação vocês já são grandes, né, e conseguem imaginar que uma pirâmide como essa, se eu planificar, ficaria um quadrado embaixo, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui e um triângulo aqui. E se eu tivesse uma vista ortogonal da pirâmide, seria um quadrado, o vértice e as arestas ligando o vértice, coisas que vocês já aprenderam. Como que a pirâmide, né, vem do prisma? Ela é 3 vezes, né, menor do que o prisma, que a gente viu que a gente divide o prisma em 3 pirâmides. O volume dela vai ser parecido com o do prisma. Vai ser área da base vezes altura, porém dividido por 3. Então eu brinco que tudo que tem pico é dividido por 3. A área superficial, pessoal, não vai ter um segredo. A área superficial eu vou ter que fazer a área da base
mais a área lateral, que seria somando de todas as laterais. Aonde que essa área lateral, eu posso falar o quê? Que ela é a área de uma face triangular, né? A área lateral, ela é a área de uma face triangular, de um triângulo, vezes o número de faces laterais que você tiver. É isso que você precisa saber. Show? Pegando aqui então os cones. Os cones, pessoal, é basicamente uma pirâmide. A única coisa é que a gente vai chamar ele de cone justamente porque, pessoal, por causa que a base dele é um círculo. E eu já expliquei para vocês que tudo que tem a base ou mexe com o círculo, né, a gente muda, né, a nomenclatura. Então eu tinha os polígonos e eu tinha o círculo. Aí eu tinha os poliedros, que são esses que a gente está estudando. Aí eu vou ter a esfera. Então eu tenho prisma. Aí quando eu tenho prisma de base, né, redonda, que é um círculo, aí ele vira cilindro. Se eu tenho uma pirâmide, se ela tiver a base redonda, ela vira aí então um cone. Então, simplesmente isso aí, pessoal. Então, o que acontece? O nosso cone vai ter os mesmos elementos, né? Então, um cone, eu tenho altura, que é aquele que sai lá da ponta e vem até aqui o centro da minha base, né? Então, isso aqui eu vou chamar de altura, porque ele vai lá e forma um ângulo de 90 graus. Eu vou ter quem agora? O raio, porque quando a gente mexe com objetos circulares, o elemento mais importante é quem? O raio. Eu vou ter um novo nome aqui que não vai ser apótema. O novo nome aqui nós chamaremos de geratriz. Esse segmento que desliza da ponta até a base pela lateral. Então, isso aqui nós chamaremos de geratriz. Por que geratriz, João? Porque o cone é obtido através de eu pegar tipo um espeto, né? Aí eu pego um triângulo e rotaciono esse triângulo. Então, a hora que eu rotaciono o triângulo, eu formo quem? O cone. Do mesmo modo que a pirâmide, se eu quero fazer o volume do cone, eu vou fazer o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Igualzinho. E se eu quiser fazer a área superficial, eu vou fazer a área da base mais a área o quê? Lateral. Mesma coisa. Aí, se você pegar a apostila, eles vão trazer fórmulas novas. Por quê? Porque ele fala, João, como é que calcula a área de um círculo? Você deve lembrar que para eu calcular a área de um círculo, que no caso seria a nossa área da base, é π vezes o raio ao quadrado. Então, eles podem mudar essa fórmula e falar que isso é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, eles só substituem. Ah, como é que eu faço a área lateral, João? Para eu fazer a área lateral, eu tenho que imaginar o meu cone planificado. Então, quando eu planifico ele, ele fica algo bem aberto aqui, ó, né? Bem aberto, com um círculo embaixo, se vocês pararem para pensar. Então, quando eu abro ele, vocês devem pensar o seguinte: o segmento que sai lá da ponta e vem até aqui, ó, é a geratriz. O segmento que sai da ponta e vem até aqui, geratriz. O segmento que sai da ponta e vem até aqui embaixo, também é geratriz. E todo esse contorno, né, se vocês pegarem aqui, ó, que fica aqui na base, é o contorno que encaixa exatamente em volta do círculo, para fechar o cone. Então, isso aqui, esse contorno, seria o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência a gente calcula com 2π vezes o raio. Então, se você falar assim, João, como é que eu calculo a área lateral? A área lateral sendo a área desse triângulo, vamos dizer assim, né, com a base redonda. Aí a gente trabalha com uma aproximação que dá certo. A área lateral, a gente faz igual a área do triângulo. Base, que é 2πr, como a gente pode ver, vezes essa possível altura, que no caso é a geratriz,
Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Aí eu venho aqui e cancelo. Então, a nossa área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz, que nada mais, nada menos é a área de um triângulo. Então, não se prendam a fórmulas. Então, se eu quiser pegar aqui a área superficial, eu generalizo também. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, eles pegam e generalizam que a área superficial é π vezes o raio, vezes, entre parênteses, o raiozão, mais a geratriz. Então, veja que vocês não precisam de fórmulas novas aqui. Vocês podem continuar nas fórmulas antigas que eu ensinei para vocês no passo anterior, né, no slide anterior. A única coisa é que vocês vão usar os conhecimentos matemáticos de vocês para calcular as áreas. Simplesmente isso. Então, pessoal, simplesmente cone e pirâmide é você ter a paciência de ir pegando as medidas com calma ali e aqui, né? O que vai acontecer? Vão surgir novas perguntas, mas essas perguntas aí eu vou ajudando vocês durante as aulas. Como, por exemplo, na hora que eu planifico aqui, ó, o meu cone, logicamente, vocês verão que formará um ângulo de abertura aqui, ó. Terá um ângulo de abertura. E esse ângulo aqui é o ângulo da planificação, né? Esse ângulo que eu chamei de θ. Como é que eu descubro ele? Né? Aí é onde que você tem que deduzir também. Você vai imaginar que você tem um círculo completo aqui, ó. Aí você imagina assim, ó, se eu tivesse o círculo completo, esse círculo, ó, quem seria o raio do círculo? A geratriz, né? Então, se eu fizesse o comprimento do círculo, ficaria assim, ó, 2π vezes a geratriz. E daria 360 graus, ou seja, o comprimento total. E pensando nesse pequenininho aqui, ó, que é o que nós estamos trabalhando, é o ângulo que? Θ, né? Que é só um pedacinho daqueles 360 graus. E ele é correspondente, ó, a um arcozinho, que é o arco de 2πr. Ó. Então, 2π geratriz é 360 graus e 2πr é o ângulo que eu quero. Se vocês perceberem, ó, esse 2π já está igual dos dois lados. Então, eu posso multiplicar em cruz aqui. Ó. Então, eu chego que a geratriz vezes o ângulo θ é igual ao raio vezes 360. Então, eu posso falar que o meu ângulo é a divisão de raio sobre a geratriz vezes 360. Então, pessoal, basicamente, tudo isso é o que vocês precisam para cones e pirâmides, desde que eles estejam o quê? Completos. Como assim, professor? Vai acontecer um segundo caso agora. Vou pegar e apagar tudo, tá? Qual que é o segundo caso? Eu pegar uma faca e seccionar. Como assim seccionar? Eu vou vir aqui e passar um corte, ó. Se eu passo um corte aqui, ó, é a mesma coisa de eu ter uma árvore, né? E cortar a ponta da árvore. Então vai sobrar só essa parte de baixo, que nós chamamos de tronco da árvore. Se eu pego uma pessoa, né? Se eu corto a cabeça dela, os braços e as pernas, sobra só o miolo, que a gente chama do tronco do corpo. Então, se eu pego e faço esse corte, sobra para mim aqui embaixo o que nós chamamos de tronco de pirâmide, que seria a pirâmide aí decapitada, sem a pontinha dela. Então, meio que eu divido ela em duas, né? Eu tinha uma pirâmide grande, em que eu divido, né, em uma pirâmide menorzinha, que foi a ponta que sobrou, e uma pirâmide maior, né, decapitada, ou seja, só sobrou o quê? O tronco. Então, se eu fizer algo mais tridimensional separado, meio que ficaria assim, ó, a pontinha aqui, e embaixo ficaria quem? O nosso tronco, né? Cortado aí. Então, a base da pirâmide pequenininha
é igual àquela área superficial ali, ó, a área da base do tronco da parte de cima, né? Tá vendo? Então, o que que acontece, pessoal? Os exercícios vão poder pedir, qual que é o volume, João? O volume do tronco. Você pode pensar que o volume do tronco é o volume da pirâmide original menos o volume da pirâmide pequenininha. Mas às vezes em alguns exercícios, João, ele não vai me dar a pirâmide original. Ele vai me dar logo quem? O tronco. Se ele vai te dar logo o tronco, aí você vai precisar de uma forma. Que o volume do tronco é, né, a altura do tronco, ou seja, o segmento que sai lá do ponto mais alto ao ponto mais baixo, formando um ângulo de 90 graus, vezes. Aí vai ser a área da base de baixo. Mas por que que você pôs S, João? Porque S significa também superfície, tá? Então, superfície da base de baixo, mais a superfície da base de cima, que seria esse aqui, mais a raiz quadrada da multiplicação das superfícies, tudo isso, como vem de quem tem bico, dividido por quanto? Por 3. A demonstração é básica, é só pegar a pirâmide original e retirar a pontinha. João, e se ele quiser a área lateral, né, ou a área superficial? Aí, pessoal, é como eu disse para vocês, cada pirâmide vai ter uma figura. Então, para você fazer a área superficial, você tem que fazer a área da base de baixo, depois a área da base de cima, e somar. E você vai perceber que para fazer a área lateral, você terá aqui, ó, o que nós chamamos de um trapézio. Aí você vai ter que tomar todo o cuidado para trabalhar com esse trapézio. Como assim, João, ter todo o cuidado? Porque pense comigo, né? Pegando na de cá. Esse trapézio, ele tem aqui, ó, a aresta da base de cima, a aresta da base de baixo. Ele tem também, ó, a aresta lateral. Ele pode ter a apótema dele, que sai daqui e vem até aqui embaixo, partindo ambos os lados ao meio, que nós chamaríamos esse cara então de quem? Apótema lateral ou altura do trapézio, altura da face. E aí você vai ver que a altura do tronco, né, a altura do tronco, seria um segmento que sairia daqui, ó, e viria até aqui. Então veja que você consegue traçar umas linhas para descobrir as medidas. Então você tem que usar a criatividade aqui. O mesmo que eu expliquei para vocês para o tronco de uma pirâmide servirá também para o tronco de quem? De um cone. Porque se eu pegar aqui e cortar, né, vocês vão ter uma mesma figura. Só que a única diferença é que vai ser um círculo em cima e um círculo embaixo. Então, se você quiser fazer o volume, é a mesma fórmula do slide anterior. Se você quiser fazer o quê? A área superficial, basta somar a área de baixo, mais a área de cima, mais essa área lateral. Essa área lateral, se vocês forem ver, se eu abrir ela, ela ficaria mais ou menos assim, ó. Né? Ó, ficaria desse jeito. Porque depois eu teria um círculo aqui embaixo e um círculo aqui em cima para encaixar. E isso aqui se aproxima muito também o quê? De um trapézio. Ó. E qual que é a área de um trapézio? É base maior mais base menor, vou pôr Bzão em Bzinho, vezes a altura dividido por 2. Onde que a nossa base maior seria o quê? 2π vezes o raio. Que raio? O raio da base, porque esse cara vai encaixar certinho no comprimento da circunferência aqui. Ó. E quem que seria a base menor, João? A base menor é essa aqui, que eu poderia chamar de 2π vezes o rainho, porque agora esse encaixa é no círculo de cima, que tem um raio menor. E a altura seria o que nós poderíamos chamar aqui
de geratriz, só que de quem? Do tronco. Então, a nossa fórmula ficaria toda alterada, né? Ficaria 2π raião mais 2π rainho vezes a geratriz dividido aí por 2. Aí, se você colocar em evidência, né? Ficaria, então, a área é 2π vezes a geratriz, que multiplica o raião mais o rainho, tudo dividido por 2. Aí você poderia cortar esse 2 com esse 2. Sobraria a fórmula, então, π vezes a geratriz, né, vezes o raião mais o rainho. Então, veja que a gente vai brincando com a matemática e a gente vai deduzindo todas as fórmulas. É bem intuitivo, ok? Então, é isso aqui que eu queria passar para vocês, tudo sobre pirâmides e cones de uma maneira não tão rápida que eu pensei que seria, mas já dá para vocês darem uma revisada. A parte de cilindro eu deixo